Seja bem-vindo ao Uru Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das aves. Hoje estamos aqui para mais um Uru Podcast. Esse é o nosso episódio 9 da segunda temporada. E antes de iniciar para valer esse programa, eu já adianto que vai ser um programa diferente, mas eu preciso agradecer o apoio que vocês deram ao nosso episódio 8, episódio dos Arapaçus. A gente bateu mais uma vez nosso recorde de reproduções semanais com esse episódio. Muito obrigado a todo mundo que reproduziu esse episódio, que curtiu. E aí eu faço um agradecimento especial aos biólogos Wagner Nogueira, Stefano Ávila e Nandi Simões. Eles estiveram junto comigo e junto com a Liara para esse bate-papo muito bacana sobre essas aves incríveis que todos os observadores curtem, gostam de fotografar e observar em vida livre. Então, galera, nessa segunda temporada, um tema foi extremamente constante e aí eu imagino que o fã mais hardcore do Uru Podcast já sabe que eu estou falando de conservação. A gente falou de muitas aves que estão ameaçadas. A gente falou da saíra apunhalada, Nemosia ruri. A gente falou do capau da taboca, o Celeus obriene. A gente falou da choquinha de Alagoas, Nemorterola snowy. A gente falou do uru do Nordeste, Odontophorus plumbeicollis. E a gente falou de várias espécies dentro dos grupos nos episódios que a gente gravou sobre falcões florestais, sobre bacurau, sobre arapaçus. E esse tema foi o tema basicamente que motivou a gente a iniciar essa segunda temporada. Eu havia, antes de começar a gravar esses episódios, cogitado em fazer a temporada inteira sobre aves extintas, tanto do Brasil quanto do mundo. Mas a gente optou por falar das aves ameaçadas, mas sempre com aquela pulguinha, aquele bichinho coçando ali para a gente fazer episódio sobre as aves que já foram extintas. E aí, durante as gravações dos episódios que a gente já publicou, em vários momentos eu escutei frases marcantes. Quando a gente gravou sobre o uru, o Weber Girão falou várias vezes sobre conservação e aquilo me deu uma provocada. E aí, no episódio de Arapaçu, o Wagner falou que o ideal para a gente era não esperar ver as aves comuns se tornarem raras para que a gente começasse a se preocupar com a conservação delas. E aí, tudo isso somado com essa situação que a gente viveu, inclusive nas últimas semanas, com algumas máscaras de instituições pseudo-conservacionistas caindo, e o momento que a gente está de um governo extremamente destrutivo, se fortalecendo, disputando eleição, com chance aí de até ir para o segundo turno, fez a gente meio que pisar no acelerador. E aí eu troquei uma ideia com um amigo que é o dono de um perfil do Instagram, perfil que eu curto demais, alguns amigos seguem, já faz um tempo que a gente segue, e é um perfil muito bacana, um perfil gringo, @extinct_birdstagram. Eu acho um perfil muito legal, porque ele traz as histórias das extinções com uma ironia são postagens tristes com a acidez necessária, mas com bom humor, né? Dentro do possível. E aí a gente trocou uma ideia, ele topou, ele liberou para a gente meio que converter algumas das postagens mais legais que ele tem lá no perfil dele para um modelo de podcast. Esse vai ser um podcast narrativo, tá? A gente não vai ter convidado para falar disso, mas eu espero que vocês gostem. Hoje a gente está trazendo aqui a história de uma ave extremamente especial. Eu tentei fugir do óbvio, porque todo mundo poderia imaginar que eu ia falar do Dodô no primeiro episódio, mas a gente vai falar da auca gigante, Pinguinus impennis. Eu, particularmente, acho esse bicho absurdamente incrível. Faz muito tempo que eu conheço essa história, fui procurar detalhes para a gravação, provocado, claro, pelas postagens. Essa ave, a auca gigante, ela tem 3 postagens lá no perfil, vocês podem ir atrás, ela está dividida, é uma postagem antiga já, está dividida em 3 tomos. Na última parte são informações técnicas sobre a ave, e
as partes 1 e 2 são narrativas que foram extraídas de histórias de caça, e aí já peço um pouquinho para vocês desculpa, porque é uma narrativa brutal de como essas aves elas foram vítimas da brutalidade humana, mas a gente vai lá porque a gente precisa contar. Uru Podcast. Essa espécie, alca gigante, Pinguinus impennis, the Great Auk, ela era uma espécie da família Alcide, que não voava, foi extinta ali pela metade do século XIX, e é a única espécie moderna desse gênero Pinguinus, tá? Eles não são aparentados à família Sphenicidae, que é a família dos pinguins, mas são aves que são produto de convergência adaptativa, os hábitos muito parecidos, fonte de alimentação muito parecida, então não voam, corpo hidrodinâmico, as penas adaptadas como isolamento, enfim, você pode dar um Google aí, Pinguinus impennis, ou alca gigante, ou Great Auk, e o que você vai ver na sua frente vai ser uma ave aí de mais ou menos 80 a 85 centímetros de altura, com um formato muito parecido com um pinguim grande, o bico extremamente robusto, cabeça grande, uma ave muito imponente. Quando os pinguins foram descobertos pelos europeus, mais para frente, né, eles foram batizados com esse nome pinguim, porque o nome galês para alca gigante era exatamente esse, penguin. Então eles acharam os bichos extremamente parecidos e eles foram batizados com esse nome por causa da alca gigante. Então, falando um pouquinho da biologia das alcas gigantes, o principal requisito reprodutivo desses bichos, eles incluíam nidificação em ilhas rochosas. Essas ilhas deveriam ser remotas, com um acesso, entre aspas, fácil ao oceano, porque esse bicho precisava ir e voltar, né? Forrageava e voltava para o choco. Eu acredito aqui que tinha um revezamento, como nos pinguins, né, entre macho e fêmea, para se alimentar. E no Atlântico Norte, que é a área de vida desse bicho, esse bicho ali ele estava espalhado norte da Espanha, litoral canadense, um pouquinho do litoral americano, Groenlândia, Islândia, Ilhas Faroe, litoral francês, Noruega, Irlanda e Grã-Bretanha. E aí ele era um bicho migrante, né, dentro dessa faixa, dependendo da estação do ano, ele estava um pouquinho mais ali norte da Espanha, norte ali dos Estados Unidos, e numa outra época ele já subia mais e tal, enfim. O problema é que essa exigência, né, ela se traduzia em poucos locais de nidificação. Estima-se que aí no máximo 20 locais, 20 ilhas rochosas eram as grandes colônias de nidificação dessas aves. E aí você pode pensar aqui que, apesar de desde a pré-história essas aves serem caçadas pelos homens, inúmeros achados arqueológicos de ossos, de desenhos, até de material decorativo, assim, colares com crânios, com bicos. Então essas aves elas sempre foram utilizadas pelos homens, nerdentais, etc., como fonte de alimento e tal. Porém, com a expansão das navegações e tudo mais que aconteceu, eu deixo para a imaginação de vocês o que rolou para frente. Então vamos para a nossa primeira narrativa. Essa narrativa ela é extraída de um livro chamado The Great Auk, do autor Errol Fuller, é o prólogo. Então, abrindo aspas para essa história. É a manhã de 3 de junho do ano de 1844. Um barco de pesca atraca perto da remota ilha islandesa de Eldey. Apesar da estação, uma névoa fina paira sobre a ilha e o sol apenas brilha por entre as nuvens, mal aquecendo as pedras. 3 homens remaram para a praia e, à medida que escalam as rochas, centenas de aves marinhas levantam voo,
batendo as asas em direção à segurança. Um dos homens, Sigurd Slefson, chama e aponta através da névoa. 2 pássaros maiores que os outros lutam para se levantar e se afastam desajeitadamente. Ao contrário dos outros pássaros, esses 2 não podem voar e desesperadamente vão em direção ao único santuário que conhecem, a segurança da água. Mas os homens são mais rápidos. Um deles alcança, depois golpeia e finalmente estrangula o pássaro mais próximo. A outra ave vai bamboleando, impelida pelo pânico, suas asinhas inúteis estendidas desamparadamente. Quase chegou à água. Poderosa, adaptada ao oceano, quase chegou à linha da arrebentação. Quase, mas não dessa vez e não nunca mais. Ketchum se lança à frente dele e o corta a apenas 1 metro ou mais do mar. John Branson então agarra o pássaro com as 2 mãos por trás e, utilizando mais força do que jeito, quebra o seu pescoço. Os homens então pegam os 2 pássaros e voltam para o barco. Esses 3 homens ainda não sabiam, mas tinham acabado de matar as últimas alcas gigantes. O pinguim do Ártico, Pinguinus impennis, a alca gigante, a segunda ave extinta mais famosa dos tempos modernos, se foi para sempre. Brutal, meus amigos. As alcas gigantes, elas eram uma parte muito importante de diversas culturas nativas, principalmente da América. Elas eram usadas tanto como fonte de alimento, mas também como item simbólico. Muitos povos arcaicos, principalmente do litoral, eram enterrados com uma quantidade enorme de ossos dessas aves. E um único túmulo, um achado arqueológico, descobriu um indivíduo enterrado com mais de 200 bicos de Great Auk. E aí, provavelmente, o que se presume é que essa pessoa foi enterrada com um manto que foi feito com as peles e com os bicos dessa ave. E os primeiros exploradores europeus nas Américas usavam essas aves como fonte de alimento e também para isca. Eles retalhavam essas aves e usavam para pescar. As plumas tinham uma demanda muito elevada na Europa nessa época para a confecção de travesseiros. E aí essas populações do litoral europeu, já no século XVI, elas já tinham sido devastadas praticamente em quase sua totalidade. E aí, quando se percebeu que essas aves estavam começando a se tornar mais raras, foram estabelecidas algumas leis ambientais iniciais, mas que se mostraram ineficazes, até por falta de conhecimento. Pra vocês terem uma ideia, foi proibido, por exemplo, que se caçasse as alcas para pena e para alimento. A coleta de ovos para alimento e a extração, entre aspas, de penas para confecção de travesseiros. Porém, era liberado usá-los como isca para pescaria, ou seja, acabava dando no mesmo, né? E aí essa raridade desse bicho, quando ele começou a ficar muito raro na Europa, começou a aguçar, começou a atiçar o interesse dos naturalistas vitorianos, né, dos museus europeus e dos colecionadores particulares, para conseguir peles e ovos dessas aves. E essa narrativa que eu li para vocês, de 3 de junho de 1844, foram esses 2 espécimes confirmados que foram mortos nessa ilha de Eldey, na costa da Islândia, que era a última tentativa de reprodução conhecida dessas aves. Nessa caçada que foi descrita aí pelo autor, os 2 indivíduos foram mortos e o ovo foi pisoteado, né? O ovo no ninho, era um macho e uma fêmea. E esses indivíduos foram caçados provavelmente para serem vendidos para um colecionador, para que o cara taxidermizasse e revendesse para algum museu ou algum colecionador europeu. Existe, depois desse 1844, desse registro, uma visualização de uma alca gigante do ano de 1852, e aí foi oficializado como o último avistamento de um membro da espécie. Então,
essa data de 3 de junho de 1844, ela, em alguns locais vocês vão encontrar como 1852, tá? Enfim, essa ave, ela tem uma importância muito grande, assim, cultural. Várias sociedades usam esse bicho como símbolo. A revista ornitológica da Sociedade Americana de Ornitologia hoje em dia ela é Ornithology, mas ela tradicionalmente foi chamada até acho que 2021 de The Auk, em homenagem a essa ave, tá? E aí agora vamos para outra narrativa dramática de caçada desse bicho. Então vamos lá, abrindo aspas. Junho de 1840. 3 marinheiros escoceses da ilha de St. Kilda desembarcam na borda escarpada do afloramento rochoso que chamavam de Stacken-Armyn. À medida que subiam lentamente a rocha, um grande pássaro solitário se destaca sobre as outras aves marinhas daquela colônia. Era pelo menos 3 vezes maior que as outras espécies na rocha. Quase 1 metro de altura, asas desproporcionalmente minúsculas e um enorme bico em forma de gancho com um tamanho quase igual à sua cabeça. Pés musculosos semelhantes a lemes, a ave era um torpedo. Esses marinheiros rapidamente superaram um pássaro, impiedosamente rápido na água, mas extremamente desajeitado em terra. Eles o amarraram e o levaram de volta ao barco. Não se sabe se o plano era cozinhar o pássaro ou arrancar suas valiosas penas para vender. Mas, de qualquer forma, ele fora mantido a bordo e vivo por 4 dias. E é aí que as coisas ficam um pouco estúpidas e depois se tornam brutais. No 4º dia, uma tempestade se assoma no Atlântico. Os marinheiros supersticiosos e crédulos chegam à conclusão de que aquela mística tempestade só poderia ser culpa da ave a bordo, uma bruxa conjuradora. E após esse julgamento, a tripulação se junta e apedreja até a morte a última auca gigante da Grã-Bretanha. Existe uma série de variações em cima dessa história. Em algumas narrativas se conta que essa ave foi amarrada e estava numa cabana e que essa tempestade foi ainda com esses marinheiros em terra firme e que esse bicho foi morto ali dentro dessa cabana. Também se fala que não foi por apedrejamento e sim por pauladas, enfim. Aquela velha mistura que une pessoas horríveis, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia, né? Se isso aí não demonstra o tanto que o ser humano pode ser idiota, eu não tenho mais nada que possa usar para descrever a idiotice, a credulidade que pode tomar conta da gente. Agora a gente pode entrar numa parte menos poética, menos narrativa, para falar um pouquinho mais da ecologia dessas aves, né? A auca gigante, ela basicamente nunca foi observada por cientistas modernos. Assim, os relatos que a gente tem são oriundos de marinheiros, de leigos, e aí o comportamento ele é meio difícil de reconstruir. Porém, né, a gente tem algumas espécies dessa família ainda são vivas. A gente tem as aucas, né, ali que tem uns hábitos parecidos com os dos pinguins. A gente tem os pinguins também, que é uma convergência adaptativa, mas que descrevem bem o meio de vida suposto para a auca gigante. Esses bichos, eles basicamente andavam devagar, né, desajeitadamente em terra, como os pinguins, e usavam as asas para se equilibrar nesses terrenos rochosos acidentados que eles usavam. Quando tentavam correr, eram extremamente desajeitados, com os passinhos curtos, né, em linha reta. Pouquíssimos predadores naturais, pelo seu tamanho, principalmente, eles contavam com ameaças apenas de grandes mamíferos marinhos, como orcas. Ursos polares caçavam colônias de nidificação dessas aves.
supõe-se que algumas águias também poderiam caçar, principalmente filhotes, né? O que se tem de registro faz com que a gente infira que essa espécie não tinha medo inato dos seres humanos. E aí, junto com essa falta do voo e essa estranheza da corrida em terra, tornavam elas extremamente vulneráveis aos marinheiros, né? Elas eram caçadas como alimento para extração de penas e muito já na reta final de existência para museus e coleções particulares. Eles não se assustavam com a visão dos seres humanos, mas reagiam muito a ruídos, é o que se diz, né? Tentavam se defender com os bicos, né, nos locais de nidificação mais densos, quando ameaçados ou capturados pelos seres humanos. Existem esses relatos feitos. E a expectativa de vida estimada na natureza é de até 25 anos. Tá? Essa espécie era um nadador absurdo. Então, habilidades de nado dessas aves eram ditas legendárias, né? Eles tinham um coração grande, pulmões extremamente fortes e uma camada de gordura muito grossa. Conseguiu prender a respiração por até 15 minutos, é o que se diz. E aí mergulhavam para caçar peixes no inverno brutal do Atlântico Norte, usando uma velocidade dita incrível. A principal fonte de alimento eram peixes, mas poderiam se alimentar de outros organismos marinhos. Chegava a mergulhar, o que se diz, até 250 pés, que vai dar aí 75 metros. E esses bichos, para economizar energia, fazia a maioria dos mergulhos rasos, mas em caso de necessidade podia chegar em profundidades, como eu falei, de até 75 metros. A capacidade de mergulhar, ela é o que fazia ali a divisão entre o nicho, né, dos alcídeos. Então o auk, o Great Auk, era o que mergulhava mais profundamente, ficava mais tempo também, então conseguia forragear em espécies diferentes dos outros indivíduos menores da sua própria família. Tá? O que basicamente fez com que ele fosse extinto, assim, o principal fator de gargalo foi a caça excessiva, né? Seja para alimentação, para uso como isca de pesca, ou também para extração de penas, para confecção de travesseiros. Mas houve algumas mudanças ambientais que ajudaram nessa extinção. A extinção nunca é ocasionada por um fator isolado. É tipo acidente de avião, tá? É uma confluência de fatores. Então, houve redução de disponibilidade de alimentos e também de afloramentos rochosos para nidificação por causa dessas mudanças ambientais. Por exemplo, houve um terremoto na Islândia. Esse terremoto fez com que o local de nidificação muito importante submergisse. Era um local isolado, mais distante, não acessível para marinheiros, e aí os indivíduos tiveram que usar essa ilha de Eldey, onde o último casal foi morto, para nidificar. E essa ilha tinha um acesso mais fácil para os marinheiros. E além dessa caça, essa caça brutal aí para alimentação, o que eu já falei antes, né? À medida que eles foram se tornando raros, começou aquela busca predatória de colecionadores e de museus. Para vocês terem uma ideia, um ovo de alca entregue para um museu podia gerar uma remuneração que equivalia a 1 ano do salário de um pescador, por exemplo, na Europa. Então era muito difícil resistir, né? E aí esses animais eles foram dizimados, os remanescentes foram dizimados. Algumas curiosidades sobre essa espécie: em 1553 ela recebeu a primeira proteção oficial, assim, de uma ave. Em 1794 a Grã-Bretanha ela baniu a matança dessa espécie para suas penas, mas como eu falei, era permitida a caça dela para que fosse convertida em isca de pesca. Na ilha de Saint John, quem violasse uma lei de 1775 que proibia a caça dessa ave era açoitado em praça publicamente. Já do lado americano, as plumas dessas aves, elas eram usadas para travesseiro juntamente com a dos eiders, né? Aquelas plumas
que hoje são usadas para fazer o edredom, né? E aí esse bicho, inclusive, era usado, pasmem, para, por exemplo, um navio ele ancorava perto de uma ilha rochosa, não tinha lenha. Como ele tinha uma camada de gordura bem grossa, é uma ave dita oleosa, ele era usado como combustível. Ele era queimado. A ave ela era morta e ela era queimada para eliminação, para aquecimento. É o nível de brutalidade a que esse bicho foi exposto durante a sua existência. E aí pode ser que alguém pergunte aonde a gente quer chegar com esse tipo de história, né? Primeiro que isso não pode ser esquecido. Esse tipo de história são histórias clássicas da conservação. Então a gente vai encontrar muito material sobre isso, vocês vão encontrar muito material sobre isso. E por ser uma história dessas clássicas, a gente faz questão de registrar, para não deixar faltar canais em que essas histórias sejam compartilhadas, né? Mas principalmente para que a gente plante a ideia de que um bicho extremamente abundante ele pode vir a ser extinto rapidamente. Essas aves elas eram muito abundantes e foram extintas num espaço de tempo relativamente curto. E aí eu estava ouvindo 2 dias atrás um episódio, aí mando um abraço para Miriam, lá do Desabraçando Árvores, um episódio muito bacana sobre a jacutinga, né? Um abraço também para a galera da SAB, do projeto Jacutinga. E ficou muito claro que a jacutinga passa por isso, assim. Era uma ave extremamente abundante na Mata Atlântica daqui do Brasil, claro. E os relatos de caça desse bicho dão conta, assim, de caçadas que matavam centenas, talvez até milhares de jacutingas ao mesmo tempo. E, com certeza, se alguém tentou discutir alguma coisa a respeito de conservação desse bicho, escutou em algum momento, cara, claro que esse bicho não vai desaparecer, porque esse bicho é muito abundante. E tá aí hoje o bicho precisando de reintrodução para ter algum tipo de esperança de não ser extinto, como o Great Auk foi extinto. Então, a gente pretende, com esses episódios que a gente vai inserir agora no Uru Podcast, provavelmente alternando com os episódios das aves não extintas, contar essas histórias para não deixar que essas histórias sejam esquecidas, tá? E aí a gente finaliza, eu vou finalizar esse programa aqui. Vocês que ouviram essa história até aqui, agradeço demais. Peço que compartilhem com os amigos, continuem apoiando o nosso projeto. A gente vai lançar o nosso episódio do Pato Mergulhão, é nosso próximo episódio da lista de episódios dessa temporada. E é isso, a gente manda um abraço para todo mundo que ouve o Uru Podcast, continue acessando as nossas redes sociais, o nosso site. Mando aqui um grande abraço para todo mundo e até a próxima.